Em 399 a.C., a cidade mais culta, mais democrática e mais intelectualmente avançada do mundo antigo executou um homem. Ele não era um criminoso, não era um traidor, não era um inimigo. Era o filósofo mais respeitado que Atenas havia produzido. O homem que o oráculo de Delfos havia declarado mais sábio de todos os gregos. E Atenas o matou do mesmo jeito que mataria qualquer assassino, com veneno, na frente dos alunos que o amavam. O que aconteceu naquele julgamento e por que uma democracia condenou seu próprio filósofo é uma das perguntas mais desconfortáveis que a história antiga coloca, porque a resposta não é simples e não favorece ninguém. E aí, curioso, seja muito bem-vindo ao canal Oculta História. Não se esqueça de deixar o like e de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você receber a notificação de quando outra história oculta da humanidade ser revelada por aqui. Valeu e vamos pro vídeo. Para contextualizar, vamos entender quem era Sócrates. Sócrates em si não deixou nada escrito. Tudo o que sabemos sobre ele vem de outras pessoas, principalmente de seu aluno, Platão, que o imortalizou em diálogos filosóficos que ainda são lidos hoje. Era feio, segundo as descrições da época, baixo, atarrancado, nariz achatado, olhos saltados, andava descalço pelas ruas de Atenas. Não cobrava pelos ensinamentos, não tinha escola formal. O que tinha era o método. Abordava nas ruas, nas praças, nos mercados, políticos generais, artesãos, poetas e fazia perguntas. Perguntas simples no começo, que se tornavam progressivamente mais difíceis, que invariavelmente levavam o interlocutor a perceber que não sabia o que pensava que sabia. Era humilhante, era revelador, era para muitos insuportável. E Sócrates fazia isso com todo mundo, sem distinção de classe, de cargo ou de reputação. O problema com passar a vida provando que pessoas importantes não sabem o que pensam que sabem é óbvio, você acumula inimigos. Atenas em 399 a.C. era uma cidade traumatizada. Havia perdido a guerra de Peloponeso para Esparta anos antes, uma derrota humilhante que destruiu o Império Ateniense e deixou a cidade sob uma oligarquia brutal por 8 anos, conhecida como o governo dos 30 tiranos. Quando por fim a democracia foi restaurada, Atenas estava fraturada, desconfiada, à procura de explicações para como havia chegado àquele ponto. E 2 dos 30 tiranos, incluindo Critias, o mais violento de todos, haviam sido alunos de Sócrates. Alcibiades, o general ateniense cujas traições repetidas haviam contribuído diretamente para a derrota na guerra, também havia sido próximo de Sócrates. A conexão era incômoda e havia pessoas dispostas a usá-las. Sócrates então foi acusado formalmente de 2 crimes: impiedade, não reconhecer os deuses da cidade e introduzir novas divindades, e corrupção da juventude. O julgamento aconteceu diante de um júri de 501 atenienses, um número que tornava empate impossível. Sócrates tinha 60 anos. Poderia ter fugido antes do julgamento, amigos haviam providenciado tudo, mas ele recusou. Poderia ter pedido perdão, mostrado arrependimento, adotado um tom conciliatório que provavelmente o teria salvo, mas ele também recusou. Em vez disso, usou o julgamento para fazer o que havia feito a vida inteira. Fez perguntas, desafiou as acusações com uma lógica que humilhou os acusadores em público. E quando chegou o momento de propor sua própria sentença, uma prática do sistema ateniense, sugeriu que merecia ser alimentado pelo Estado pelo resto da vida como recompensa por seus serviços à cidade. Era uma provocação deliberada e funcionou exatamente como ele sabia que funcionaria. O júri, que havia votado 280 a 221 pela culpa, uma margem relativamente estreita, voltou pela morte com uma margem muito maior depois do discurso de defesa. Sócrates havia transformado seu próprio julgamento num argumento filosófico sobre a natureza da justiça e pagou com a vida. Condenado, Sócrates passou seus últimos dias na prisão cercado de amigos e alunos. Conversou, filosofou, dormiu bem. Platão registrou aquelas conversas no Fédon, um dos textos mais belos que a filosofia ocidental produziu. Sócrates discutiu a imortalidade da alma com a serenidade de alguém discutindo o tempo. No último dia, quando o executor chegou com a cicuta, Sócrates perguntou como deveria proceder. Bebeu, caminhou pelo quarto até sentir as pernas pesarem, deitou e morreu sem uma palavra de arrependimento ou de medo. Platão não estava presente naquele dia, escreveu que estava doente. Muitos estudiosos acreditam que simplesmente não conseguiu. A questão que o julgamento de Sócrates deixa e que nenhuma resposta simples resolve é esta: Atenas errou? E a resposta óbvia é sim. Executar seu maior filósofo, fazer perguntas inconvenientes é o tipo de coisa que civilizações fazem quando o medo supera a razão. Mas a resposta honesta é mais complicada. Sócrates havia de fato se associado a homens que destruíram a democracia ateniense. Havia de fato questionado as instituições que aquela democracia considerava sagradas. Havia de fato ensinado jovens a desconfiar das autoridades. E alguns desses homens haviam usado essa desconfiança de forma que custaram vidas. Atenas não executou Sócrates por ignorância. Executou por medo, por trauma,
por uma democracia que havia quase perdido a si mesmo e que não sabia distinguir entre o crítico que a fortalecia e os traidores que a haviam destruída. E aqui está o detalhe que atravessa 2400 anos e chega até hoje com uma clareza desconfortável na atualidade. A democracia mais avançada do mundo matou o homem que melhor entendia seus próprios erros, não porque era cruel, mas porque era humana. E sistemas humanos, quando suficientemente assustados, fazem esse tipo de coisa. Sempre fazem e sempre vão fazer. Sócrates foi morto pela democracia que ajudou a construir, mas o aluno que o imortalizou, Platão, chegou à conclusão sobre a democracia depois dessa morte que chocaria qualquer pessoa que considere o sistema político ideal. Mas isso é um papo para um outro vídeo. E aí, me conta nos comentários o que você achou desse julgamento. Qual a sua opinião sobre Sócrates e o que deveria ter acontecido com ele. Também não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos e até a próxima.